dancing while the spring's still here. E aí, pessoal, olha o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um bate-papo a respeito da Palavra de Deus. Aquele nosso sistema onde nós aprendemos a respeito da Palavra de Deus, onde nós aprendemos o Evangelho como? Nós aprendemos o Evangelho ali focados através do sistema de perguntas e respostas. Pessoal, semana passada, na lição número 86, a gente entendeu por que se Cristo nos salvou, porque é importante que nós tenhamos as obras, porque nós passamos a dar bons frutos, nós passamos a realizar boas obras, tá bem? E hoje, a pergunta 87, a gente vai continuar nesse ponto, a gente vai continuar nesse caminho. A pergunta é o seguinte: podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? Resposta: não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante, olha só, ainda tem o semelhante, herdará o reino dos céus. Esse é um ponto. Aí que tá, pessoal, isso que a gente tem que pensar. O viver ingrato, aqui mesmo, a própria pergunta já coloca pra gente. Podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato? A gente viu que uma das coisas dessas boas obras é a questão de nós louvarmos o Senhor, sermos gratos a Cristo por tudo que Ele fez. E aquilo que Ele faz, Ele restaura na nossa vida, faz com que nós tenhamos uma ética tão grande, uma ética tão pesada, que nós queremos que isso exista para os outros. E nós entendemos o quanto nós precisamos de Cristo. Então a coisa é muito mais importante do que apenas um capricho de um Deus que quer que nós estejamos servindo esse Deus. Não que não fosse lícito, porque afinal Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas pessoal, aí que tá. Como nós podemos conceber alguém que vive em pecado, que vive em adultério, que vive no roubo, alguém que não almeja se livrar desses pecados? Ninguém está dizendo aqui que no momento em que o Senhor te salva e te traz o Espírito Santo, que você vai virar o exemplo que nunca mais vai pecar. Não, nós vamos continuar pecadores. Nós vamos continuar errando. Mas aí que está o grande ponto. Nós vamos continuar errando por escorregar. Nós vamos errar por escorregar. Nós vamos errar por um deslize aqui, um deslize ali. Por quê? Porque nós vamos estar focados em Cristo. Nós vamos estar focados no Senhor. Então não tem condição nenhuma daquele que vive onde? Que vive no pecado, que vive no erro, que vive em apostasia, dele ser salvo sem mudança de vida. Nós temos que entender, hoje infelizmente nós temos uma turma aí de calvinistas que dizem: eu sou salvo, então se eu sou salvo, eu não tenho que ter boas obras, eu não tenho que ter uma mudança de vida. Mas não existe salvação sem mudança de vida. Não existe salvação sem os olhos abertos para o pecado, e onde nós vamos ver o quão nocivo o pecado é para a nossa vida. E aí que tá, vamos ver. Pastor, qual a base bíblica para tudo que o senhor está fazendo? Qual a base bíblica de que o impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante não vai herdar o reino de Deus? Onde está a base bíblica para isso? E detalhe, pessoal, repito, quando a gente fala do idólatra, do impuro, do adúltero, ladrão, avarento, etc., nós estamos falando daquele que vive neste erro, que vive nesse pecado, que tem o pecado como modo de vida, que tem o prazer no pecado. Mesmo o pecado, como nós sabemos, né? Que ele na hora dá pra gente aquele ganho momentâneo, mas depois se transforma, né? Costumo dizer que a ressaca do pecado é pesada. Né? Mesmo assim, a gente está falando de pessoas que são o quê? Declaradamente pecadores, tá bem? Qual a base bíblica para tudo isso? 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 a 21, Efésios 5, de 5 a 6 e João 3, 14. Essa é a base bíblica para nossa resposta. Podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se converterem a Deus? Não, de modo nenhum.
A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino do céu. Esse foi o catecismo dessa semana. Deixa aqui embaixo o teu comentário, quero muito saber a tua opinião a respeito desse ensino, a respeito dessa palavra. E, queridos, vamos procurar cada vez mais buscar o Senhor e buscar os seus ensinamentos. Vamos, pessoal, cada vez mais buscar o nosso Salvador e obedecer os seus mandamentos. A gente só tem a ganhar, amém? Então, até a semana que vem com mais uma lição do Catecismo. Vai ser a lição número 88. Estamos progredindo, tá bem? E, lógico, não se esqueça que aí na descrição tem o link para todas as nossas redes sociais e também para baixar o nosso e-book gratuito. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.